Vamos aos destaques do líder em credibilidade há 73 anos no mercado de comunicação do Piauí. É claro que eu estou falando do único impresso, o jornal O Dia, que traz as seguintes informações. IBGE, Piauí lidera número de empresas de serviços. Entre 2013 e 2022, o estado obteve um crescimento de 84% no número de empresas prestadoras de serviços. Parnaíba, empresa de modelo do Piauí fará reforma em aeroporto. Reconhecida internacionalmente, Laís Ribeiro firmou parceria com o Aeroporto do Litoral para a construção de bangalôs sustentáveis. Manchete do dia. Antirracista. Lei cria protocolo para acolhimento de vítimas em comércio do Piauí. A proposta foi aprovada na Assembleia Legislativa e estabelece que comércios de grande circulação de pessoas ficam obrigados a implementar medidas de prevenção, conscientização e acolhimento às pessoas negras em situação de risco ou de violência racial em suas dependências. Pelo projeto de lei, os comércios devem disponibilizar material informativo sobre canais de denúncia, acompanhar as vítimas para acolhê-las e ajudar na denúncia, acionar as autoridades policiais de combate à intolerância e preservar as evidências nos casos de racismo. Um conjunto de ações para acolher e garantir a punição a quem cometeu o crime de injúria racial. Incêndios. Piauí registra redução de 42% nos focos. Segundo o INPE, em agosto do ano passado foram contabilizados 1.497 focos de incêndio e neste ano o número caiu para 864. Aplicativo TSE recebe 160 denúncias de crimes eleitorais. A principal novidade do app Pardal este ano é o uso da ferramenta para denunciar desvios nas campanhas eleitorais na internet. Parnaíba. Morre criança vítima de envenenamento. Que caso triste. Uma das crianças não resistiu, já está confirmado, infelizmente, o óbito dessa criança por envenenamento. Coleta de lixo. Empresa decide demitir cerca de 600 trabalhadores. Rafael Fonteles. Governador propõe ampliação de 3 bilhões de reais na arrecadação da LDO. Na verdade, é uma estimativa, né? É uma estimativa de acréscimo na arrecadação. A partir de quê, de onde, como, quais as fontes, os detalhes no Líder em Credibilidade. Cultura. Festiluso segue com vasta programação, com espetáculos, shows e oficinas. É o Festiluso. Elesbão Veloso. Polícia Federal investiga fraude na transferência de títulos de eleitor. Interessante esse ponto, viu? Então, se você quer se manter sempre muito bem informado, atualizado, com notícias checadas, aprofundadas, verificadas, livre de fake news, é só assinar o Jornal Dia, 2106-9944. Você liga, 2106-9944, para ter todos os dias uma edição do Líder em Credibilidade no conforto da sua casa. O Jornal Dia também está disponível em todas as bancas e gazeteiros. Jornal Dia, há 73 anos, líder em credibilidade no mercado de comunicação do Piauí. João Magalhães, eu sei que você tem seus destaques, mas eu gostaria que a gente iniciasse por esse caso aqui de Elesbão Veloso, em que a Polícia Federal investiga fraude na transferência de títulos de eleitor. Infelizmente, em algumas cidades do interior especialmente, acredito que pela baixa fiscalização ou pela cultura de achar que é normal, a depender da proximidade entre os municípios, alguns municípios acabam se entrelaçando, há esse hábito ou essa estratégia política de fazer transferência de título de uma cidade para outra, mesmo que não seja o domicílio residencial do eleitor, mas para ajudar alguém que ele conhece, que é político, vai, muda o título e fica nessa. Tem cidade do Piauí que tem mais eleitor do que habitante, para se ter uma ideia. Então, assim, é algo que realmente tem que ser combatido. Certamente, é uma fraude eleitoral, ninguém tem dúvidas disso. Nesse caso específico lá de Elesbão Veloso, reportagem do Jornal Dia está assinada pela jornalista Natália Amaral. É interessante porque são 120 títulos, né, suspeitos de terem sido fraudados no processo de transferência eleitoral. Um servidor, né, da GESPISA, ele teria
feito essas transferências de 120 eleitores, 120 títulos eleitorais, utilizando documentos de residência, né, comprovantes de residência falsificados, né, ao invés de apresentar. O que chamou a atenção, inclusive, do servidor do cartório, é que normalmente quando qualquer cidadão apresenta um comprovante de residência, ele apresenta, né, o famoso talão, ou talão de água, ou talão de energia. Sim. E esses 120 títulos eleitorais que estavam pedindo a transferência de voto lá para Elesbão Veloso, apresentavam, na verdade, uma certidão negativa de débitos junto à Agespisa. Isso chamou muita atenção do servidor, porque chegaram lá 120 pedidos de transferência de título utilizando esse mesmo documento, que não é um documento muito comum, né? Normalmente você não leva uma certidão negativa de débitos, você leva o talão ali que você recebe da Agespisa, da Equatorial, enfim, normalmente são os comprovantes de residência mais usuais. Então foi isso que chamou a atenção do servidor lá do cartório eleitoral. Quando ele foi identificar, observou que em alguns casos o endereço era inexistente, né? Eram endereços que não tem no município nenhuma rua com aquele nome, nenhuma residência com aquele número. Isso de fato chamou a atenção. Esses 120 títulos eleitorais as transferências eleitorais vão ser investigadas uma por uma. Até agora, 45 já foram confirmados, né, que houve sim fraude. Os outros ainda estão em análise, né? Mas a Polícia Federal se adiantou, já cumpriu mandatos de busca e apreensão, já desenvolveu ações no sentido de fiscalizar e investigar, né, essa fraude que está comprovada que ocorreu lá na cidade de Elesbão Veloso. É bom lembrar que a gente está falando de cidades do interior, onde uma eleição acirrada, 120 votos faz toda a diferença. Faz toda a diferença, isso. A gente teve, por exemplo, nas últimas eleições, Oeiras, que é uma cidade grande, a diferença de um candidato para o outro foi pouco mais de 40 votos. Em Água Branca decidiu por 8 votos. 43 votos. Em Água Branca, 8 votos. 8 votos. Então, 120 eleitores irregulares é uma diferença muito grande. Muda a composição da Câmara Municipal, impacta na eleição para prefeito. Então é um tipo de fraude que realmente a Polícia Federal precisa ficar bastante atenta, investigar, e a Justiça precisa punir. Inclusive a soma dos crimes, né, cometidos, que estão sendo investigados, ela pode chegar a 25 anos de reclusão, né, para esse cidadão que fraudou lá a comprovante de residência, né, que solicitava aí a transferência desses domicílios eleitorais na cidade de Elesbão Veloso. O cidadão, inclusive, ele é candidato a vereador lá pelo Partido dos Trabalhadores, o que está sendo investigado. Aqui a reportagem completa está no jornal O Dia e também no portal odia.com. Outro destaque, rapidinho, Eliezer, é que o governador Rafael Fonteles assinou ontem um contrato de operação de crédito, né, de empréstimo junto ao Banco Mundial. Esse contrato ele faz com que o governo do estado receba 340 milhões de reais, e esses recursos vão ser investidos, é recurso para investimento, né, precisa ser utilizado dessa forma, na qualificação profissional de jovens, assim como em ações de assistência social e também de saúde, principalmente voltada aí para a capacitação de jovens. São recursos para a área também da vigilância sanitária, principalmente para investimentos, no caso da saúde, no laboratório central, né, para o aumento da realização de exames, enfim, aquisição de equipamentos, assim como também na assistência social, nessa questão da qualificação profissional de jovens em todo o estado do Piauí. Então, mais uma operação de crédito, um empréstimo que o governo do estado assinou junto ao Banco Mundial, num valor de 340 milhões de reais.